capítulo 2. O título da nossa meditação é Alinhamento com o céu, com o tempo e com o propósito. Nós precisamos estar alinhados com o céu, porque nós viemos do céu e para o céu nós voltaremos, eu creio. Precisamos estar alinhados com o tempo, para não perder tempo. E como diz um ditado antigo, lá do sul pelo menos, não dormir de touca. Dormir de touca é perder o que está acontecendo. E também estar alinhados com o propósito. Daniel capítulo 2, vamos ler do 19 em diante. Diz assim: Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda. Quero dar uma ênfase aqui, ó. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Vamos agora para o versículo 28 desse mesmo capítulo. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ele revelou o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama são esses. Aí ele vai descrever o sonho. Mas primeiro aqui no versículo 21 que eu enfatizei, ele diz aqui, ó: é Deus quem muda o tempo e as estações. Aqui no 28 diz que ele revelou o que vai acontecer no fim dos tempos. Agora eu quero ler mais um texto em 1 Crônicas 12, 32. Algum dos servos poder trazer um copinho de água, eu agradeço. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes com seus irmãos sob as suas ordens. Em outra versão, NVT diz: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Amém. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Espírito Santo, nosso amigo, que direciona todas as coisas. Eu orei pedindo essa palavra, essa não, pedindo uma palavra, e o Senhor me deu essa. E eu creio que o Senhor quer falar ao nosso espírito, e nós repreendemos aqui na autoridade do nome de Jesus, tudo que vem para distorcer a palavra, para tentar tirar o sentido da palavra, depois que ela sair da minha boca e chegar aos ouvidos. Nós cancelamos em nome de Jesus Cristo, e levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus nosso Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Naldo. Nós temos dois textos aqui que eles falam sobre o tempo. Diz nesse texto de Daniel, e eu quero só trazer um pouco do contexto para quem não conhece. No livro de Daniel, o rei ele havia sido estabelecido lá entre os conselheiros do rei, entre os sábios, e o rei teve um sonho, e ele chamou todos os seus sábios, com exceção de Daniel e seus amigos, e ele disse: eu quero que vocês me digam o sonho e o significado.
Ele não disse, ó, vou contar o sonho, foi esse e me deu o significado. Ele disse assim, eu quero que vocês me revelem qual é o sonho e qual é o significado. Como nenhum dos sábios poderia dizer aquilo lá, ele disse, eu vou matar todos, e emitiu um decreto de morte, e nesse decreto de morte, Daniel estava dentro dele, seria morto. Quando Daniel ficou sabendo, ele foi conversar com o rei e disse, olha, me dê alguns dias, me dê 3 dias, se não me falha a memória, e Deus vai revelar aquilo que Ele quer. E aí Deus mostrou para Daniel, e aí ele começa a bendizer a Deus, nesse texto que nós começamos a ler, porque ele mostrou o sonho que o rei teve. O rei teve um sonho com uma estátua gigante, gigantíssima, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, as pernas de bronze, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois uma pedra saiu sem auxílio de mão algum, uma montanha, na verdade, uma rocha muito grande, se soltou da montanha e bateu com ímpeto contra a estátua, e ela não prevaleceu, se espalhou. E Daniel veio dizer para o rei o que ele havia sonhado e qual era o significado. Ele foi dizendo que a cabeça de ouro era o rei e outros reis que se levantariam depois. E ele disse, o que Deus revelou para o rei, e isso aconteceu 470 anos antes de Cristo, cerca de 470 anos antes de Cristo, ou seja, há 2500 anos, ele disse, o que Deus revelou vai acontecer nos últimos dias, porque a pedra que foi tirada e lançada, que destroça tudo, acaba com tudo, e diz que aquela pedra teria um reino sem fim, é Jesus Cristo do seu reinado sem fim. Então ele disse, olha, Deus estabelece tempos, Ele muda épocas, é Deus quem estabelece. No livro de 1 Crônicas diz que em uma tribo, que eram divididos em 12 tribos, havia 200 chefes que eles entendiam do tempo, eles conseguiam olhar para o mundo político, eles conseguiam olhar para a palavra de Deus, para a revelação de Deus, e esse conhecimento do tempo, da palavra, direcionava eles para tomarem decisões corretas. E eu quero dizer que nós também precisamos saber entender o tempo que nós estamos vivendo. Qual é a importância de se alinhar então com o céu, com o tempo e com o propósito? Primeira resposta é que isso facilita nossas tomadas de decisões. Quando eu estou alinhado com o céu, significa que eu estou alinhado com a palavra de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, não somos da terra. A Bíblia diz que nós viemos do céu, a nossa origem é o céu, e se nós nos convertermos, todo aquele que se converte, o seu destino final é a eternidade com Deus, é o céu. Então nós precisamos estar alinhados com o céu. Isso nos ajuda a tomarmos as decisões corretas, porque eu sei o que Deus quer para a minha vida. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro nos corações de vocês. Que a paz de Cristo, mas ele vai falar que essa paz é pelo conhecimento do Senhor. Então nós devemos estar alinhados com o céu, com o tempo e com o propósito. A importância é para facilitar as tomadas de decisões. Quando eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu não preciso ficar indagando muito, eu já sei a vontade do Senhor para a minha vida. Facilita na tomada de decisões diárias. Eu não estou falando de coisas corriqueiras, mas eu estou falando de coisas que têm um significado especial e que a decisão pode trazer consequências para nossas vidas. Então precisamos estar alinhados, porque facilita a tomada de decisão. Quando facilita a tomada de decisão, nós entendemos a vontade soberana de Deus. A Bíblia vai dizer também que é uma
consequência dessa facilidade de tomada de decisões. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele tem a vontade soberana para nós. Ela é boa, ela é agradável para nossas vidas, perfeita, não há nada de ruim. Muitas vezes nós andamos teimosos. Quantas pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam da igreja, da congregação, porque eles oraram e Deus disse uma resposta, ou a Bíblia já revela algo que é contrário à vontade dEle. Aí ele insiste em dizer, já que Deus não quer isso, eu saio da presença dEle. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós estamos alinhados com essa boa vontade, boa, agradável e perfeita vontade, então nós somos os maiores beneficiados. Quando nós estamos vivendo essa vontade soberana, Deus assina embaixo, então é Ele quem garante. Agora, quando nós queremos por nossa vontade própria, Ele diz, agora é com vocês. Vocês não querem o que eu quero? Então tomem, porque Deus não nos fez robôs. Deus não colocou um programa dentro de nós que tira e coloca um outro programa e agora anda dessa maneira. Ele nos deu a liberdade de escolha, mas quando nós escolhemos amá-lo acima de todas as coisas, nós nos submetemos à sua vontade soberana. E para nos submeter à vontade soberana, eu falei que é uma consequência de conhecer a palavra, de viver a palavra. Ele diz aqui para sermos transformados pelo nosso modo de pensar. Então o meu modo de pensar antes de conhecer Jesus era depois que eu conheço a palavra, esse meu modo de pensar muda, e a Bíblia vai dizer ainda que eu tenho a mente de Cristo. Quem já se converteu tem a mente de Cristo, a mente mais sábia, mais pura, mais inteligente de todas do universo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Qual o motivo mais para estarmos alinhados com o céu, com o tempo e com o propósito? Porque Jesus, durante todo o seu ministério, Ele sempre esteve alinhado com o céu. Constantemente Ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu ouvi do meu Pai. E se nós somos discípulos de Jesus, nós somos então seguidores de Cristo, e Ele, como o maior exemplo para nós, Ele disse, eu faço aquilo que vejo o meu Pai fazer, ou aquilo que o meu Pai me manda fazer. Então eu vou viver alinhado, porque Jesus também viveu alinhado. Eu citei que nós não somos cidadãos daqui. Em Filipenses 3 diz, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está onde? No céu. Eu e você somos peregrinos deste mundo. Hoje pela manhã eu estava falando sobre a eternidade. Você vai ouvir um vídeo amanhã de manhã que é o resumo da pregação que eu fiz hoje. Mas imagine quantos anos você deseja viver aqui na face da terra. 50, 70, 100 anos. Mas o que é isso diante da eternidade? Daqui 1000 anos, daqui 1 milhão, daqui 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e quantos anos? Porque é um tempo sem fim. A nossa pátria está nos céus. Esse mundo vai acabar tudo. A Bíblia diz que o planeta, os céus e a terra que hoje existem, eles se desfarão em fogo, os elementos se desfarão em fogo. Então nós não devemos amar nada daquilo que é passageiro, e devemos nos apegar naquilo que é eterno, porque nós somos criados para ser eternos. Quando você vive alinhado com o céu, com o tempo, você vive o propósito de Deus para a sua vida. Eu sempre gosto de citar
Atos capítulo 13, versículo 36, se quiser colocar, Atos 13, 36, que fala de Davi, porque tendo Davi, no seu tempo, servido o plano de Deus, morreu e foi sepultado. Só até essa parte aqui, ó. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado. Aqui não diz que Davi, ele viveu e cumpriu parte do propósito de Deus. Aqui diz que ele cumpriu o propósito e morreu. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E eu quero dizer para você que eu e você, nós temos um propósito também. Deus não nos criou para vivermos sem propósito. Então nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para entender esse propósito para nossas vidas. Eu conheço dezenas, talvez até centenas de cristãos que são frustrados na vida. E sabe por que eles são frustrados? Porque eles querem viver para si mesmos, eles não querem viver para Deus, eles não querem cumprir com o propósito de Deus. E quando nós não cumprimos, nós nos frustramos. Mas quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós então vivemos aquilo que Deus quer para nossas vidas. Mas para isso nós devemos viver alinhados com o céu, com o tempo, e cumprimos com o propósito dele. Sintonize-se com o tempo de Deus aqui na face da terra. A palavra do Senhor diz, e a revelação do Senhor diz em 1 João 2,18: esta é a última hora de Deus para o ser humano na face da terra. O anticristo já se aproxima. Quem é da igreja está... Não está cansado não, né? Porque você está repetindo para outros essa mensagem. A revelação que Deus me deu, nós vivemos a última hora de Deus para o homem na face da terra. O anticristo se aproxima, ou seja, o arrebatamento está próximo. Então, sabendo que nós estamos vivendo a última hora de Deus, nós devemos viver sintonizados com Ele, para cumprir esse propósito. Aí eu sei aquilo que eu vou fazer. Quase todas as coisas que eu faço, eu olho no âmbito da eternidade. Quando eu citei aqui já várias vezes que eu falei sobre José, que o povo de bom grado disse lá, de bom grado devolveremos 20% para o rei, porque o Senhor nos salvou a vida. Eles foram gratos porque a vida terrena deles foi salva. E nós devemos olhar no âmbito da eternidade. Sempre temos que olhar tudo no âmbito da eternidade. Eu e você fomos criados para ser eternos. Então o que eu vou fazer nesse tempo, já que é a última hora de Deus para mim? Eu vou aproveitar esse tempo para cumprir com o propósito de Deus. Se você ainda não tem certeza da salvação, você precisa ter essa certeza absoluta. Nós não sabemos quando a morte vai chegar, e não sabemos o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se a voz dizendo: o noivo vem, o noivo está chegando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da salvação. E para você que é salvo, esse é o tempo de evangelizar, é tempo de se apegar mais com Deus, de santificar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Me ensina a ser útil no teu reino, me ensina a ser útil na vida das pessoas, porque nós servimos Deus servindo pessoas, senão nós nos tornamos frustrados. É importante saber estar sintonizado, alinhado com Deus, com o céu, com o tempo e com o propósito dele. E você só pode fazer isso se você se render 100% ao Senhor. Eu quero pedir para que você curve a sua cabeça neste momento dessa breve meditação. Aqui diz que Deus revelou há 2500 anos as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Estão acontecendo, são os últimos dias para nós, a última hora de Deus, últimos dias aqui na face da terra. O que você faria se você soubesse com precisão exata que Jesus
viesse amanhã, seria o arrebatamento. A Bíblia diz que nós não podemos saber o dia e a hora, é algo exclusivo de Deus, mas eu quero trazer aqui algo para você refletir. O que você faria? O que você faria se todos nós só tivéssemos mais 1 hora de vida? O que você faria nesse momento? O que você faria? Primeira coisa que eu vou dar esse conselho é que você precisa ter certeza da salvação. A Bíblia diz: esse é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. O amanhã não nos pertence. Quase todas as pessoas que eu converso, eu falo de Jesus para elas, e eu mostro que estamos vivendo a última hora e que precisamos ter certeza de salvação. E eu não quero te assustar, mas eu já contei inúmeros testemunhos aqui de pessoas que se converteram e poucos dias depois faleceram. Nós não sabemos do nosso dia. Então, se você quer ter essa certeza da salvação, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. A palavra do Senhor, ela nos diz que se em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessar, será salvo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos que Ele é o Salvador, e nós confessamos com os nossos lábios. Eu te convido, não vou chamar você para vir aqui à frente, mas se você não tem certeza da salvação, e você quer ter essa certeza, para estar sintonizado com o tempo de Deus, sabendo que a salvação é o mais importante para nós. Tudo passa, mas o nosso espírito permanece vivo para todo sempre. Nosso corpo vai perecer, mas o nosso espírito vai ficar vivo por toda a eternidade. Todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Então, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, para um dia não ser lançado no lago que arde em fogo e enxofre, repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que sou um pecador, e que o pecado fere a tua santidade. Eu me arrependo, perdoa-me, e eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me batiza com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E se você fez essa oração e no final do culto quiser nos procurar para dizer: eu fiz essa oração,